Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomichi. Vamos que vamos falar de chakra sexual dessa vez, o chakra sacral. Para quem não assistiu a série dos chakras, vale a pena conferir, tá certo? E ver aí a série por inteiro para ir se familiarizando, né, com as questões. E hoje nós vamos falar sobre o chakra sacral ou sexual, tá? Que está diretamente relacionado com a nossa libido, com a nossa vontade de fazer as coisas. Traz essa questão da consciência aí do eu quero, tá certo? Tá diretamente ligado com o elemento água, né? O planeta, eu trago umas dúvidas, eu ainda estou pesquisando bastante com relação a isso e eu vou explicar por que mais tarde, mas o planeta, uns falam que é Marte, outro Lua, outro Vênus, outro Júpiter, então assim, eu acho que cabe um pouquinho de cada um, né, particularmente a minha opinião. A cor desse chakra, ele está muito relacionado com o laranja, tá? Os clarividentes aí que têm acesso a ver essa energia no nosso corpo, vem esse centro como essa referência do laranja. E relacionado também com as glândulas reprodutoras, tá certo? Testículos, ovários, está relacionado também com a questão do intestino, tá? O mantra para ativar, né, a meditação, para a hora de fazer uma meditação com esse chakra, normalmente é o Vam. Vam. Tá? Dentre os 7 corpos, está relacionado ao 6º corpo. De cima para baixo, né? Dentre os 7 corpos, está relacionado ao 6º corpo, o corpo etérico, tá certo? O nosso corpo energético, aquele que se desloca quando nós temos aí a questão da projeção astral, né? Está relacionado à reprodução, à conexão sexual, ao poder criativo, à curiosidade, prazer material, adaptabilidade, vitalidade, sensibilidade, desejo, libido e sensualidade também, tá certo? Então é através desse chakra que nós trazemos essa questão do eu quero, aquilo que me desperta desejo, né? E quando eu estou alinhada com essas energias, eu trago aí um grande poder criativo, né? Eu trago muita alegria, eu trago vontade de fazer as coisas, eu trago essa questão da sedução, eu trago flexibilidade, amabilidade, consigo me adaptar às situações porque estou ali, né? Tentando sempre elaborar e fazer situações mais prazerosas, né? Tudo aquilo que me dá prazer são as coisas que eu tenho vontade de fazer, né? Então tá muito relacionado com essa questão. Essa questão da energia sexual também, né? É através desse chakra onde a gente se conecta aí e troca essas energias. É daí, né, desse chakra que vem a questão da paixão, e não só a paixão relacionada a relacionamento amoroso, mas também a nossa paixão pela vida, aquilo que nos desperta, né, a paixão, a empolgação para fazer as coisas, projetos, questão de trabalho, com as amizades, estudos, hobbies, né? E tá tudo muito relacionado aí com essa questão desse chakra, tá certo? Desperta também, quando a gente tá com esse chakra mais alinhado, desperta a nossa curiosidade, né? A sensibilidade daquilo que ou eu crio muita empatia, né? Ou eu gosto muito, ou eu odeio, né? Tá muito relacionado com essa questão. Então, assim, e quando esse chakra, ele tá em desalinhamento, em desarmonia, tá certo? Ele traz a questão da culpa, da vergonha, da frustração, da ira, da cólera, da raiva, desânimo, baixa criatividade, baixo poder de ação, procrastinação, problemas intestinais, infertilidade, insatisfação por estímulos externos, né? A gente fica insatisfeito com tudo, a gente sente muitas vezes são várias formas de se expressar esse chakra em desarmonia, né? Muitas vezes eu trago aí uma questão de insatisfação eterna, nada tá bom pra mim, tudo tá muito ruim, eu vejo tudo muito negativo, tá certo? Traz também essa questão de, às vezes eu tenho essa energia muito poderosa e eu trago os instintos, né, em desalinhamento. Então, assim, quando eu tô com raiva, eu saio quebrando tudo. Quando eu sinto vergonha,
eu me podo de tudo, né? Quando eu sinto culpa também, eu não me permito quase nada. Que mais? Quando eu tô em desarmonia também, eu vou perdendo a vontade, né? E essa questão de perder a vontade é muito é de se ficar muito atento, atenta, porque é exatamente a nossa vontade que nos move, né? E é isso que vai nos promovendo o recolhimento até chegar num grau de depressão, entende? Então é importante que a gente perceba essa questão e saiba lidar com isso, tá certo? Nós tendemos a ficar também sem criatividade, procrastinando na vida, né? Sem poder de ação, porque muitas vezes a gente não se permite fazer coisas e a gente vai se podando, não se anulando, não se permitindo, né? Tomar ações para resolver as questões, tomar ações para desenvolver, para ampliar. Então, assim, traz muita questão, né? Além de questões mais profundas que trazem desarmonia a esse chakra, que nós vamos falar, que é a questão dos vícios, né? Então, eu posso por muitas vezes ter uma vida sexual descompensada, né? No sentido de muitas vezes ir em busca de prazer compulsivamente para poder preencher essa insatisfação, esse vazio, né? Ou então num grau mais leve, né? Eu coloco aí a questão do prazer sexual em primeira instância, né? Muitas vezes até relacionando o amor a essa questão do sexo, né? Não que não tenha nada a ver, mas não é primordial. Faz parte de um contexto, né? Amor, afeto e sexo, tá tudo dentro parte de um contexto, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, assim, trago essa desarmonia nesse sentido. Muitas vezes existe aí codependência emocional também, né? Por a necessidade, né, de achar, muitas vezes eu me coloco na vida de uma maneira mais sensual, mais sexual, para conseguir manter um relacionamento achando que eu preciso, né, a minha validação vem daquele relacionamento e eu uso todas essas artimanhas de sensualidade e de sexualidade também para aprisionar esse relacionamento. E muitas vezes também a questão da posse, do ciúme, né? Se faz muito presente nessa questão quando está em desarmonia, né? São vários graus, né, gente? Eu tô falando assim a pior para vocês irem elaborando. Num grau mais leve, pessoas com ciúme, pessoas que não se soltam, né, no ato íntimo, não se permitindo muitas coisas, a exploração do corpo e do corpo do parceiro, né? Muitas vezes também a frigidez, né? Pessoas que não sentem prazer no ato aí mais íntimo. Então, assim, dependência também, né? Quando não sexual, pode também ir para a questão dos alimentos, né? Compulsão por doce, compulsão por comida, compulsão, né? Ou falta de alimentação, né? Deixando de se alimentar. Vícios também, em geral, substâncias ilícitas ou lícitas, mas assim, bebida, cigarro, drogas, né? E outras pessoas manifestam vícios no sentido de compras, né? Precisar comprar muito para se preencher, desestabilizando a vida financeira. Então, são vários aspectos que envolvem essa questão do chakra sexual em desarmonia, tá certo? Mas principalmente a perda da vontade, da libido. Esse é o mais, que eu considero mais grave, porque esse faz com que a pessoa simplesmente deixe de viver, deixe de fazer. O que? Tudo para a vida dela, deprime, né? A depressão eu acho que é o pior grau do amor reprimido. É o que faz com que a pessoa perca a vontade, né, de viver muitas vezes. Então, assim, é importante perceber essas questões, né, para que você consiga ir elaborando os seus sentimentos, seus instintos, né? Quando esse chakra está em harmonia, né, ele traz a nossa satisfação, nós estamos sempre satisfeitos, né? A gente tende a lidar com as frustrações de uma maneira mais harmônica, que eu quero dizer, não é que a gente vai se frustrar e vai falar, ha, 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 tudo bem, não.
mas a gente não se deixa levar pelo sentimento, a gente consegue elaborar aquela situação, a gente dá espaço à nossa emoção para que a coisa seja elaborada, para que a coisa volte, né, para que a coisa volte a ficar harmônica dentro de nós e a gente resgate também de novo a nossa satisfação, entende? Então, assim, a gente tende a trazer essa harmonia, né, esse equilíbrio, a gente tende também a estar com o poder criativo mais em voga, mais em alta, né? A gente se permite criar muitas coisas, a gente se permite experimentar coisas novas, a gente se permite, né, conhecer outras coisas, ampliar o nosso conhecimento e automaticamente a gente também vai descobrindo, né? Descobrindo coisas novas, a gente vai reforçando tudo aquilo que a gente mais gosta e tendo mais satisfação. Então, tudo é uma bola de neve, né? Ou para melhor ou para pior. Por isso que eu estou falando de Júpiter, porque Júpiter tem esse grande poder de expandir, né? De prosperar as coisas. E é justamente as nossas ações que fazem com que isso aconteça, entende? As nossas reações às questões também são muito mais equilibradas no sentido, né, de quando a gente sente raiva, de quando a gente sente chateação, quando a gente irrita, quando a gente fica triste, quando a gente frustra e quando a gente empolga também, né, a gente consegue trazer uma harmonia para essas reações. A gente já não tem mais aquelas reações extremas, né? Ou de quebrar tudo, ou de sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, entende? A gente vai criando uma harmonia, aprendendo a ter consistência, tá certo? Que mais? São pessoas que estão sempre, né, equilibrando suas ações, né? Trazendo essa harmonia, nem muito entusiasmado, nem completamente procrastinando aí, sem vontade de fazer. Então, são pessoas que vêm trazendo essa harmonia, descobrindo o que querem de verdade e colocando essas ações consistentes para que as coisas fluam, para que as coisas expandam, para que as coisas aconteçam, entende? Traz entusiasmo, abundância, perseverança, coragem, compaixão, né? Porque quando a gente também está entusiasmado, feliz, gente feliz não enche o saco, né? Tem uma frase aí. Então, assim, quando a gente está mais entusiasmado e feliz da vida, a gente tende a compreender melhor os nossos processos e tende também a trazer uma compreensão maior ao processo alheio, entende? Promovendo essa questão da compaixão, sabe? Que mais? Alimentos. Vamos falar de alimentos. Alimentos de cor laranja também se faz muito importante, né? Manga, laranja, maracujá, nozes, canela, açafrão, cenoura, abóbora, salmão, muita água, né? Porque é o elemento água, então assim, muita água. Mamão, cominho também é bacana. Óleos essenciais, ylang-ylang, canela, cálamo, patchouli, sândalo, jasmim, rosa, sálvia. E tudo isso que eu falei aqui você pode também fazer, né? Óleo essencial é muito bacana para quando você for fazer uma meditação, você pode colocar aí no seu aromatizador, né? Para você despertar esse cheiro. Incensos nessas substâncias também se faz legal. E chás também, não com óleo essencial, né? Com a planta, né? Com a canela, cálamo, patchouli, sândalo, jasmim, rosa, sálvia, né? Ver essas questões. Agora ver também quais são as restrições de saúde, né? Caso alguém tenha, isso também é muito importante de olhar. Quais são os cristais, né? Opala de fogo, calcita laranja. Minha irmã falou que eu tô precisando de óculos, eu tô mesmo, mas eu nem ligo. Depois que a gente nega, né? Não vou ficar velha, não. Tô brincando. Eu fico velha, mas assim, a gente vai tentando. Os cristais, opala de fogo, calcita laranja, ágata de fogo, cornalina, coral, foram algumas pedras que eu achei, tá certo? E aí, o que acontece, né? Quais são as atividades que eu posso fazer para me conectar e trazer mais harmonia para esse chakra, né? Como todas as outras, meditação se faz muito importante, tá certo? Se você gostar de fazer, existe aí no YouTube várias meditações guiadas nesse sentido, tá certo? Para os 7 chakras ou exclusivamente para cada chakra. O mantra para esse chakra é o Vam,
né? Para quem gosta aí de entoar mantras, o mantra é o Vam. E é interessante você fazer meditação nesse sentido, né? De ativar aí, equilibrar, harmonizar essa energia, tá certo? Para quem está com ela em baixa, para ativar e curar. Para quem está com ela em alta, né? Porque sim, também temos essa energia em alta, trazendo aí também desarmonia, questões de vícios, de ego muito predominante. É importante harmonizar, acalmar, equilibrar, tá certo? Para que você tenha certeza dessa sua questão, é importante você buscar um suporte, né? Se faz muito importante. E o que que acontece, né? Quando esse chakra, ele se faz muito importante, porque é ele que faz com que eu tome ações para concretizar tudo aquilo que eu desejo. Entende? E é o chakra que me traz a concepção do que eu quero. Então é onde eu aprendo ali, aprendendo a perceber os meus instintos, os meus sentimentos, minhas emoções, é onde eu aprendo a entender, a conhecer o que de fato ressoa comigo e o que de fato não ressoa, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero trazer para minha vida, o que eu não quero. É onde eu aprendo a colocar limites, entende? Nas relações, limite também para mim mesmo, nas minhas rotinas, entende? Então, é um chakra extremamente essencial para que você conduza a sua vida de maneira harmônica. Não que os outros não sejam, tá? Mas esse está diretamente ligado, a Filomena chegou. Esse está diretamente ligado à questão das ações. Então, assim, para que eu reconheça, né, a desarmonia desse meu chakra, eu preciso observar as minhas ações. Eu preciso perceber, né, se eu estou agindo de acordo com aquilo que vem da minha vontade ou se eu estou só satisfazendo a vontade dos outros e reprimindo a minha. Entende? O que há em mim que faz com que eu reprima as minhas vontades e satisfaça as vontades dos outros? O que há em mim que faz com que eu exagere, né? Muitas vezes no alimento, em compras ou em relacionamentos, na questão sexual ou em várias outras questões. O que faz com que eu exagere nisso? O que eu sinto falta? O que traz um vazio aqui dentro? Muito provavelmente eu também preciso trabalhar meus outros chakras, né? Porque eu não trouxe essa percepção de mim mesmo, de mim mesma, entende? Então se faz interessante você olhar para si, perceber suas ações, para saber, né, se você está em harmonia ou não com as suas questões, tá certo? A meditação é muito interessante para que você faça esse alinhamento. Trabalhar com dança, né, exercícios físicos também se faz muito importante. Beber muita água, caminhada também é muito interessante. Mas o mais importante de todos, é alinhar os seus comportamentos. Perceber aonde você procrastina, por que você procrastina, aonde você coloca ação demais, por que você coloca ação demais, entende? E ir equilibrando essas questões, percebe? Porque uma vida equilibrada, ela exige rotina e consistência. Não que eu precise virar general, né? Porque eu posso ter uma rotina que para o outro é uma rotina que não existe. Não existe rotina ali, mas existe uma rotina para aquela pessoa, entende? A minha rotina, por exemplo, para uma pessoa de virgem, por exemplo, que é uma pessoa super alinhada com horários, etc., é uma rotina que provavelmente não funcione, mas a minha rotina funciona para mim. Entende? Então eu criei uma rotina onde vem criando, né? Porque eu vou modificando. A minha rotina ela é extremamente volátil, porque eu vou mudando conforme as minhas necessidades ali de bem-estar. Entende? Hoje em dia eu procuro muito não ultrapassar os meus limites, né? Quando eu percebo que eu preciso descansar, eu paro tudo de descanso, independente da rotina. Quando eu preciso, e eu compenso isso quando eu restabeleço minha energia e compenso fazendo, né? Ou a mais, né? No meu caso aqui, gravações de vídeos, às vezes eu gravo vídeo com antecedência para justamente me permitir, quando estiver num momento de precisar me resguardar, eu ter vídeos para postar e não deixar, né, o canal aí, vocês sem essa rotina do canal, né? Então eu venho aprendendo a criar essa rotina toda, aprendendo a equilibrar toda a minha rotina, mas a minha rotina é muito volátil. Eu não consigo ainda, né? Talvez eu mude isso, mas eu não sei. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia. Então, assim, eu não consigo
criar uma rotina fixa e estabelecer ela e vai ser ela e ponto, acabou, entende? A minha criatividade é muito em voga e eu tenho que ficar o tempo inteiro inventando artes. Então, assim, eu preciso dessa coisa. Mas isso não quer dizer que esteja errado, entende? Quer dizer que eu achei um meio de me satisfazer e de cumprir com tudo aquilo que eu me comprometi a fazer, entende? E esse que é o mais importante. Então, essa rotina me garante, né, uma manutenção da minha vontade, entende? Porque quando eu ainda trago uma resistência a rotinas extremamente fixas, e quando eu me prendo, por exemplo, a uma rotina extremamente fixa, eu vou me sentindo podada e vou perdendo a criatividade e vou ficando insatisfeita. Então eu achei uma maneira de fazer uma manutenção para que essa coisa e a minha vontade esteja sempre em alta, sempre em voga, né? Então, isso é importante. A questão é de criar as suas ações, né? De perceber o que você gosta, o que você não gosta e criar ações nesse sentido, que você consiga manter uma consistência, entende? Então, assim, a questão da alimentação, por exemplo, trazer uma dieta mais equilibrada não significa que, né? Porque o que eu percebo, eu sempre tive problemas de peso, né, com relação ao contrário, eu tenho problemas para ganhar peso, mas eu percebo as pessoas que têm, né, o problema de perder peso. O que que eu percebo? Existe uma vontade muito grande que surge e faz com que essa pessoa modifique completamente a alimentação dela. E ela não consegue manter aquilo, porque o corpo entra em colapso, entende? Então, o que eu acho interessante, eu já falei isso aqui em um outro vídeo, é justamente a gente conseguir, não só no aspecto de alimentação, mas no aspecto de rotina também, ir mudando aos poucos. Hoje eu mudo uma questão, né? Por exemplo, se eu bebo pouca água, eu passo a beber um pouco mais de água do que eu bebia, né? Não vou logo para 3 litros de água. Eu vou beber, por exemplo, eu já cheguei num ponto onde eu quase não bebia água, então eu comecei a beber 1 litro de água. Depois eu comecei a aumentar para 1,5 litro, até que eu conseguisse alcançar um patamar, né? Que eu consiga me manter hidratada para a minha saúde, entende? Com relação ao alimento, a mesma coisa, entende? Eu já tentei N vezes aumentar a minha alimentação, assim, de comer uma vez por dia, passar a comer 5, 6 vezes ao dia. Não consigo, entra colapso. Então, o que que eu venho fazendo? Aumentei para 3 vezes ao dia, primeiro para 2, agora para 3, e assim eu vou, entende? A coisa não fica agressiva para a sua rotina habitual, aquela que você já tem. Entende? Então é importante que você perceba e faça pequenos ajustes aos poucos para que você consiga depois estabelecer. E ao longo desse percurso, ir estabelecendo aquilo que funciona, aquilo que não funciona e ir ajustando. Entende? Eu acho para mim, pelo menos, foi a maneira que eu consegui, né? E eu sei que junto comigo tem uma turma desorganizada, né? Chamada de desorganizada aí. Então eu sei que tem uma turma que não consegue manter e gerir essa rotina fixa. Então eu acho que é muito você esquecer a rotina dos outros e fazer a própria, mas ir ajustando, modificando e ajustando aos poucos para que você consiga manter essa consistência, entende? E aí ao longo desse percurso você vai descobrindo, redescobrindo coisas que você gosta, coisas que você achava que gostava e não gosta, coisas que você achava que valia a pena, mas não vale mais, e aí você vai selecionando, né? Esse chakra ele está muito relacionado a esse grande poder de saber, né? O que te desperta vontade e o que não te desperta, o que te reprime a vontade, entende? E é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Eu intenciono, né, que possa ter ajudado de alguma forma, lembrando sempre, né, que o mais importante, o propósito do canal, inclusive, é auxiliar aí a todos a encontrarem o poder pessoal, a autoestima, para que vocês voltem a viver, né, para que vocês voltem ou melhorem o estilo de viver de uma maneira mais verdadeira, consigo, né, esquecendo essas questões aí de sociedade, de família, né? Coisas impostas a nós para que a gente possa exercer quem nós somos de verdade, a nossa essência, né? Para que a gente possa estar em voga, em alta, sempre. E aí sim conseguir ir
nas questões sociais, nas questões de família, com mais flexibilidade, com mais harmonia, né? Até com todo aquele charme que a gente traz quando a gente está em voga, quando a gente está em alta, para conseguir levar as coisas de uma maneira, jogo de cintura, entende? Para que a gente consiga também lidar com as questões que a gente precisa, né? No caso de trabalho, questões que a gente tem uma certa obrigatoriedade de lidar com o cliente, de lidar com o chefe, de lidar com o funcionário, de lidar com família, de lidar com amigos. A gente vai trazendo esse jogo de cintura para fazer as coisas acontecerem de maneira harmônica sempre, né? Isso é o mais importante. Então, eu puxei aqui uma orientaçãozinha dos guias e mentores, né? E o que sai aqui? Uma energia muito bonita, né? É importante que você deixe ir tudo aquilo que te reprime, tudo aquilo que faz com que você baixe a sua energia, tudo aquilo que faz com que você traga essa sensação de obediência, né? Eu preciso obedecer. Não estou mandando ninguém ser rebelde. Só estou falando que, né, existem questões aqui às quais a gente se reprime e a gente vai perdendo a libido, vai perdendo a vontade, porque a gente cria muitas vezes, a gente toma para nós uma verdade que não é nossa, né? Por exemplo, vou falar aqui um exemplo muito clássico, pessoas que querem ser solteiras, gostam de ser assim. E elas entram num processo, né? Porque a vida traz isso, a questão social, tem uma crença social muito forte de formar família. Muitas vezes essas pessoas se casam, se relacionam, mas acabam criando aí, né, desconforto no relacionamento, muitas vezes traição, por não estarem vivendo a própria verdade. Por quê? Porque essas pessoas não querem estar casadas, mas elas se casaram porque elas acreditam que querem casar. E aí quando vai ver lá no final, né, às vezes tem gente que passa a vida inteira e só percebe, eu queria tanto ter tido uma vida de solteiro, viajado o mundo inteiro, né, não ter me prendido a nada nem a ninguém, e tá tudo bem, entende? É a verdade de cada um, né, para outras pessoas, por exemplo, trazer essa questão aí, né, de estabilidade de família. Eu vou fazer um vídeo sobre estabilidade, já falei isso, mas eu quis fazer depois desse chakra. Muitas pessoas que querem ter uma vida livre, né, fazendo viagens, ter essa coisa mais livre e se prendem a ter que comprar uma casa, porque a sociedade fala que para você ter estabilidade você tem que arrumar um emprego, comprar uma casa, casar, ter não sei quantos filhos, né? Então, assim, perceber quais são essas verdades que te aprisionam, né, que faz com que você muitas vezes acha que aquilo é para você, mas lá dentrinho você sabe que não é, né? Perceber, olhar para essas questões, para fortalecer o seu laço consigo em primeiro lugar, para trazer à tona a sua libido na melhor versão, tá certo? Para fazer com que você se coloque cada vez mais ativo, mais satisfeito, mais satisfeita na vida, porque você sabe quem é, sabe o que quer e faz as coisas de acordo com o que você deseja, entende? Entrar nesse fluxo, curar as emoções, né? Fortalecer o laço consigo, para quê? Para gerir a própria energia, né? Deixar ruir tudo aquilo profundo que tá lá guardadinho dentro de você e você acha que não é seu, mas deixar para trás essa carapuça, toda essa repressão, né? De questões que você acha muitas vezes que são suas e não são. Deixar para trás, tomar posse da sua energia, do seu poder e se colocar aberta e receptivo para a vida. Por quê? A partir do momento que eu fortaleço os laços, que eu crio a minha estrutura, né? Que eu sei que sou o único dono, a única dona das minhas emoções, das minhas questões, né? Sou eu o responsável por tudo isso. Eu reforço o poder de resolver todo e qualquer desafio, de ultrapassar, superar todo e qualquer desafio. Entende? Existem pessoas que estão precisando falar, colocar pra fora. Coloca pra fora, tá? Nem que se não quiser ir brigar com os outros, pega um travesseiro, chama alguém próximo e fala assim, vem cá, fulano, faz de conta que você é ciclano e descasca, põe pra fora aí, tá? Questões reprimidas, guardadas, põe pra fora. É importante você se conectar com o seu poder, tomar posse desse poder, saber, né? Ir a fundo em si mesmo, em si mesma, se desamarrar de tudo e qualquer coisa que você tenha tomado como verdade para si,
fortalecer esse laço com você, para que você tome posse do seu poder e crie essa estrutura magnífica de criatividade exuberante, né? De trazer à tona quem você é de fato e fazer a vida fluir na melhor maneira possível, com muita satisfação, muita alegria, sabendo que você é capaz de manifestar tudo aquilo que você deseja, se permitir, tá? Para que então você abra espaço para manifestar tudo aquilo que você deseja e alcançar, né? Como diz minha querida Shirley, um beijo no seu coração, e alcançar a chuva de bênçãos que o universo sempre jorra em cima de você, tá certo? Existe uma energia de cura muito forte nesse momento. Existe aqui uma energia de manifestar, né? Questões, manifestar tudo aquilo que você deseja de maneira concreta, de maneira consistente, tá certo? A partir do momento que você se permite banhar-se na cura energética, na cura interior dessas questões, tá certo? Para alcançar aí quem você é de fato e fazer vir à tona essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que sabe fazer acontecer e tem um caminho iluminado, né? Todos nós temos, na verdade, mas são escolhas. Eu posso querer seguir no meu processo de crescimento e expansão e alcançar todo esse caminho de iluminação, né, de florescimento, de crescimento, de brilho, de harmonia, ou eu posso simplesmente me fechar e fechar meus olhos a tudo isso e ir perdendo a minha vontade e perdendo a minha libido, entrando em depressão e muito provavelmente, né, algumas pessoas, infelizmente, chegando até a pensar em suicídio ou até praticar esse ato, né, de violência contra si, por se fecharem, por não se permitirem, por se sentirem culpadas, reprimidas muitas vezes. Então é importante trazer esse cuidado para si, porque só você tem esse poder de olhar o que está dentro de você, entende? Por mais que nós, né, trabalhadores de luz e ou os médicos, psicólogos, né? Porque são duas vertentes. O que eu vou falar de trabalhadores de luz, às vezes a gente tem a sensibilidade de puxar o pensamento, o sentimento do outro para nós, para que a gente consiga ajudar a elaborar e a limpar essas energias, né? Já os psicólogos, os psiquiatras, né? Os médicos, os profissionais aí que estudaram, né? E eu honro muito essas profissões. Os profissionais que estudaram nesse sentido para cuidar do físico e do mental, né, do emocional também, trazem suas técnicas também para aprofundar no sentimento, por mais que haja toda esse suporte à sua disposição, né, se você se nega a olhar, não há quem faça você ver, entende? É igual mulher traída, né? Não tem aquela coisa de a melhor amiga chega e fala assim, olha, seu marido tá te traindo, a pessoa finge que não vê, não quer ver, não quer. Então é importante que você olhe, se desvende, perceba a exuberância que existe em você e o caminho luminoso que tem à sua frente e se permita, abra os braços, se permita essa cura, se permita essa chuva de bênção, se abra, né, para concretizar muita estabilidade com alegria e leveza existe aqui para você, nesse mundo, tá? E é importante que você tome posse de si, para fluir nesse fluxo de abundância, de alegria. Entende? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, eles fazem muito importante pro canal. Se quiser deixar sugestão de tema, hashtag Conta Tudo Tarô, coloca aí nos comentários qual a sugestão do seu tema, tá certo? Eu não tenho conseguido responder todos os comentários, mas leio todos, tá? E deixo sempre aí um coraçãozinho, alguma coisa, mas quando eu conseguir eu respondo, tá certo? Porque o número de inscritos está aumentando, de comentário também, isso é muito gostoso. E infelizmente, né, a demanda também. E felizmente, infelizmente, a demanda aumenta e a gente tem que ir distribuindo a energia, né? Mas eu não deixo de ler, tá certo? Não deixo de felicitar. Eu agradeço sempre de muito coração. Um beijo no coração de todos vocês, tá certo? Ótimo dia e até a próxima.